E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje é um vídeo de estreia, por quê? Você já deve ter notado aí pelo nome que tá no YouTube, pela arte que tá no fundo também, né? A arte principal, que, bom, eu venho pensando há muito tempo em expandir a minha página no Instagram, a Parnasiana, que eu já até comentei aqui no canal. Eu sempre deixo o arroba aqui embaixo para você ir lá seguir. Porque antes esse canal era vamos dizer assim, um blog pessoal que eu falava um pouco sobre a minha vida de leitora, de livros e tal. Mas eu vi que eu não estava muito me dedicando a isso. Eu sei que eu estava fazendo por hobby, mas como eu já tenho esse foco bastante na Parnasiana e como eu já falo também de literatura lá e de outros assuntos também, eu falei assim, gente, é a chance. Então, esse agora é o canal da Parnasiana, né? Que é basicamente as coisas que eu gosto. Então, vamos ter conteúdos de arte, né, voltados às minorias, à negritude, à comunidade LGBT+. Então, vai ter assuntos sobre filmes, sobre artistas, sobre fotografia e, claro, sobre livros, que é o meu cargo-chefe, né? Para quem não sabe, eu sou escritora. Eu sempre deixo o meu arroba aqui para você me acompanhar lá no Instagram, que eu falo um pouquinho sobre a minha vivência, né, de escritora independente. E hoje, de estreia, claro, eu vim trazer reflexões sobre duas obras, que é Torto Arado e Xirê das Águas. Então, o tema do vídeo de hoje é sobre vivências negras nessas duas obras. Então, bora lá começar. Então, gente, eu vim apresentar então para vocês aqui. Xirê das Águas é escrito pela Jussiane Reis. Ela está disponível apenas na Amazon em forma de e-book, tá? E tem um preço super acessível, se eu não me engano, são R$3. Na época que eu comprei o livro, a Amazon estava fazendo promoções de e-book, então ele saiu gratuito para mim. E a segunda é em livro físico, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse eu já comentei, acho que nos livros lidos de 2021, vou deixar o card aí em cima para você conferir. E esse livro, gente, é pela editora Todavia, tá? Tá disponível tanto no site da Todavia como na Amazon. Vou deixar os links aí embaixo para vocês comprarem os livros. E, gente, uma das primeiras coisas sobre ambas as obras que eu quero começar a tratar com vocês é sobre a conexão que existe entre elas. E para começar, ambas as obras tratam de personagens negras. Então, em Torto Arado, a gente tem a Belonísia e a Bibiana. E em Xirê das Águas, a gente tem quatro mulheres, ambas da mesma família. Então, filhas, mães e avós, que é a Cissa, a Dasdo, a Yaya e a... Eu esqueci o nome da última, vou deixar aí para você. E eu fiz já a resenha do Xirê das Águas lá no meu Instagram, então você pode ir lá conferir. Vou deixar o link aí embaixo também, que eu falo mais sobre a obra. Aqui eu vou só trazer uma reflexão sobre, enfim, sobre as duas obras e o tanto que é importante essa leitura. Bom, como eu falei, ambas as personagens são negras, elas têm a vivência de ser trabalhadoras rurais, então são trabalhadoras rurais familiar, então tem toda aquela tradição de o que você planta, você come, o que você deixa de plantar vai fazer falta no seu alimento, aquela questão de viver da terra e sobreviver pela terra. Então, ambos os livros têm uma escrita maravilhosa em que você se conecta muito com a vida dessas personagens, a força dessas personagens e o tanto que ambas as histórias conectam com a realidade brasileira. Ambas as obras são de autores brasileiros, né? Autores negros brasileiros, o Itamar Vieira Júnior e a Jussiane Reis, que, se eu não me engano, são baianos e que ambos também são ambientados, ambas as histórias são ambientadas na Bahia e é muito rico a maneira como os autores abordam essas histórias e que faz você olhar e se sentir muito, vamos dizer assim, quase muito perto de cada um
de cada uma dessas mulheres, de olhar e falar assim, gente, eu conheço alguém assim, ou então é a minha avó, ou é a minha tia, é a minha mãe. No meu caso é mais fácil, porque, né, família negra, mulher negra, mas mesmo assim é uma história que você olha e você fala, poxa, eu já vi isso em algum lugar. Então, são histórias riquíssimas, riquíssimas, que, gente, eu fiz tanta marcação, mas tanta marcação, porque me conectou em muitas coisas que eu vivi, que eu vi, que eu aprendi com a minha vivência familiar, com a minha ancestralidade. E esse é um ponto principal dessas duas histórias, a ancestralidade, a questão religiosa, a principalmente de matriz africana. Então, essa conexão que foi sendo passada de geração para geração. Então, no Xirê das Águas, por exemplo, a gente tem uma família bastante religiosa, no sentido católico-cristão, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem a personagem da Yaya, ela é uma benzedora, ela tem toda essa conexão com o rio Uiara, essa questão bem vinda de matriz africana também. Então, assim, é uma coisa bastante misturada e rica também, porque a gente acha que a questão cultural do Brasil é sempre muito mista, só que a gente nunca vê na história, né, principalmente no dia a dia, o reconhecimento que grande parte da nossa cultura é africana, é indígena. Então, assim, eu amei ter visto isso nas obras e eu fiquei assim, gente, por exemplo, minha avó fazia isso, ou então eu aprendi isso onde eu morei. Então, são obras assim que, gente, eu fiquei, como assim? Eu nunca tinha lido antes. Torturada eu fui por indicação de booktubers e tal. E o Xirê das Águas foi simplesmente porque eu estava olhando esses e-books e eu estava sempre em busca de histórias de literatura negra, de literatura LGBT. Então, assim, eu tentei comprar a maior parte dos meus livros focado nisso, que é a minha meta desse ano, ler mais livros escritos por pessoas negras, por pessoas da comunidade LGBT. E aí, deu certo. E foi uma das melhores, nossa, melhor leitura do ano. Acho que não vai superar o Xirê das Águas. Doutorado, como eu falei, li em 2021. E o segundo ponto, que eu tô olhando na minha colinha, né, gente, porque tenho que olhar, é por que é importante a escrita dessas obras? Bom, primeiro que fala principalmente sobre a questão de desigualdades sociais, né, que a gente tem em ambas as obras famílias pobres negras vivendo em locais rurais. Então a gente tem essa questão de realidades ainda presentes até hoje, de você olhar no jornal e ver a situação do estado, ver a situação de várias famílias que ainda se encontram em, vamos dizer, um distanciamento de oportunidades. Por exemplo, em Xirê das Águas eu achei muito interessante porque é muito ligado à nossa atualidade. Então, por exemplo, as duas senhoras, né, que é as, vamos dizer assim, as matriarcas da família, elas tiveram contato com cursos de artesanato para poder ter diversidade de conhecimento, para poder ter uma renda extra para ajudar a família. Então, assim, eu achei isso de suma importância e achei muito interessante que elas mesmas explicam que na cidade tem uma ONG que organiza o fortalecimento de mulheres independentes, usando do artesanato como forma de viver. Então, eu achei isso incrível. E no Torturado, a gente tem, por exemplo, a Bibiana, que decide sair, né, dessa fazenda onde ela vive, onde ela foi criada, os ancestrais dela foram criados, pai, mãe, avó e etc., para ir para uma cidade um pouquinho maior, tentar ser professora. Ela estuda para ser professora e consegue. E aí, no momento, ela volta para a região onde ela morava e é professora da comunidade. Então, assim, são histórias que falam de muitas coisas que a gente já conhece, mas que parecem sempre ser apagadas, né? Essa é uma questão muito principal. E outra, que essa daqui eu escrevi e eu fiquei assim, gente, encabulada, né? Que é o poder da escrevivência
e as palavras como conexão, história e crítica. Para quem não sabe, esse termo escrevivência é da Conceição Evaristo, uma grande escritora negra brasileira, uma das mais conhecidas assim. E quando a gente fala de escrevivência, a noção de teoria dela é que você, como pessoa negra, não pode escrever uma história sem ter essa conexão vivencial. Então, por isso que ela fala de escrevivência. E ambas as obras falam sobre isso. Ambos os autores são negros, ambos escrevem situações e conexões próximas, vivenciais, existenciais, sejam deles ou de antepassados, mas que a escrita acaba sendo uma coisa muito palpável a quem for ler, e principalmente se você é uma pessoa negra. Ela fala muito sobre a questão de não tem como, por exemplo, nas obras dela, ela escreveu uma história sem ter toda a carga que ela tem de mulher negra, de professora, de escritora, né, de tudo que ela passou na vida e passar para o papel. Mesmo que seja uma ficção, mesmo que às vezes essas histórias tenham sido inventadas, ainda assim tem uma carga muito próxima de literalmente ter vida, sabe? E eu falei, gente do céu, ambas são muito assim, uma coisa surreal. Parece que eu tô exagerando, mas não é, gente. Eu acho que a literatura tem esse poder de, ao criar uma história, conectar vários mundos, não só o da palavra, né? Mas conectar todas as realidades possíveis, conectar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente pode expandir, seja em conhecimento, seja em potencial, de sair da nossa bolha também, tem muito isso. Então, assim, dá pra ver, né, gente? Recomendo muito essas leituras para vocês. Ambas as obras são muito bem escritas. O Torturado recebeu o Prêmio Jabuti, gente. Você sabe o que é isso? O Prêmio Jabuti de Literatura, pelo o trabalho do Itamar. E a Jussiane Reis também recebeu um reconhecimento e também foi finalista do Prêmio Quintum de Literatura. Então, assim, não é só porque as duas receberam prêmios, mas são obras que eu acho que são muito importantes para a nossa literatura brasileira e que mais pessoas deveriam conhecer. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que eu me manda nem um pouquinho, porque é a primeira vez que eu tento fazer um vídeo nesse estilo, meu Deus. Então, com o tempo eu vou melhorando um pouco mais a maneira como eu vou explicar, mas assim, eu gostei muito de ter feito, eu espero que vocês tenham gostado, que possam conseguir ter acesso a essas obras, né? Que também a gente tem aquela questão, né, do tanto que as coisas têm mudado no país, principalmente em relação à compra dos livros, ao aumento, né? Mas assim, a gente tenta resistir nesse meio e por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comenta aí embaixo o que você achou, quais os outros livros que você poderia me indicar, tá bom? E é isso, um beijo para vocês e até mais!